Nós queremos agradecer primeiramente a Deus, também aos juvenis. Eles ministraram, para nós nesta manhã uma parte da mensagem que eu desejo transmitir para os irmãos. Eu só quero dar mais uma pitadinha, porque eles falaram com autoridade, falaram bonito, na realidade, sobre a falsa Páscoa e a verdadeira Páscoa. Nós estamos, infelizmente, irmãos, envolvidos em um mundo realmente capitalista. As pessoas só pensam em lucros, as pessoas pensam apenas em ganhar dinheiro. Transformam a verdade de Deus em mentira, a realidade no que é ilusório. Durante 430 anos que o povo de Israel ficou escravo no Egito, eles não celebraram a Páscoa. Na saída do povo de Israel do Egito, na libertação do cativeiro egípcio, eles celebraram a primeira Páscoa em um solo estrangeiro. Ali Deus havia determinado que eles deveriam comer o cordeiro pascual com ervas amargas. Nós aprendemos com as crianças. Aprendemos também que Jesus, ele realizou a última Páscoa, transferindo-a para a ceia do Senhor. Então nós queremos falar nesta manhã o sacrifício, a história e o reconhecimento. A mídia, o cinema, o rádio, os meios de comunicação de maneira geral, eles falam do sacrifício. Já foram dirigidas muitas peças teatrais, dramaturgias, falando do sacrifício de Jesus. Pessoas eram separadas, escolhidas em um bairro para representar Maria, para representar os 12 apóstolos e para representar o próprio Jesus, carregando uma cruz sobre uma estrada poeirenta. E uma grande multidão acompanhava estas apresentações. Bonito até. Difícil é saber quem queria realmente ser o sacrifício, quem queria realmente ser a vítima e a responsabilidade que recaía sobre a vítima. O livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 12, fala que Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Jesus ofereceu um único sacrifício, a sua própria vida. O apóstolo diz que não foi com o sangue de touros ou com o sangue de bodes que nós fomos resgatados da nossa vil maneira de ver, mas pelo sacrifício de um cordeiro sem mancha e sem defeito, o sacrifício de Jesus. Falta tempo para falar sobre um assunto tão solene. Falta palavras para mim para falar de um sacrifício tão solene, um sacrifício abrangente, o sacrifício do qual você, o mundo necessitava. Mas eu quero, em poucas palavras, no pouco tempo que me resta, falar desse maravilhoso sacrifício, um pouco da história, do meu, do seu, do nosso reconhecimento. O texto bastante conhecido que nós usamos para abrir um leque sobre o sacrifício de Jesus, o que Jesus fez por mim, o que Jesus fez por nós, está registrado no livro de Isaías, capítulo 53. Então, é um capítulo, é uma história que está vívida em nossa memória. E eu queria fazer alusão do mesmo, no versículo 3 do capítulo 53 até o versículo 7.
Era desprezado e rejeitado dos homens, homens de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro mudo que é levado ao matadouro, e como ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Irmãos, talvez seja que alguém se dispusesse a morrer pelo justo. Mas Jesus, ele veio morrer pelos pecadores. Jesus não morreu como um herói. Nós precisamos separar heroísmo da minha necessidade. Heroísmo da sua necessidade e da necessidade da humanidade. A humanidade não precisava de um herói. A humanidade precisava de um salvador. Alguém que se oferecia para morrer em seu lugar. Alguém que precisava morrer no seu lugar. Alguém que precisava levar a sorte que caberia a mim, a sorte que caberia a você, a sorte que caberia a toda a humanidade. Podemos falar N experiência, mas a palavra de Deus, ela precisa estar vívida em nossa memória pelo maravilhoso sacrifício do Senhor Jesus feito na cruz. Isaías 49, 15 diz que eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e os teus muros, a tua história está continuamente escrita diante de mim, desse Jesus. Irmãos, as marcas do sacrifício de Jesus jamais vão se apagar. Tem uma música bonita que diz: que feridas são estas em suas mãos? São feridas feitas na casa dos meus amigos. São feridas feitas por minha causa. São feridas feitas por sua causa. Conta-se uma história, eu gostaria de contá-la para as crianças. Gostaria que as crianças tivessem bastante atenção. As crianças, elas são bastante criativas. Esse dia eu estava no trabalho e duas crianças, eram irmãs, o rapaz mora lá no trabalho e a companheira dele, a esposa, foi para lá e levou 2 filhos. E eu estava trabalhando no feriado e outros estavam descansando porque eu tinha uma necessidade e precisava trabalhar no feriado para compensar umas horas. E as 2 crianças, elas estavam trabalhando. Como tinha uma serra circular, o pai cortava uma madeira redonda para fazer algumas rodas. Eles estavam confeccionando um carrinho. E hoje, sabe o que fazem? Vamos no shopping, na casa dos brinquedos, e compramos. Mas antigamente as crianças faziam os seus próprios brinquedos. E essas crianças é do interior, aí de Minas Gerais. Parece que é uns 600 quilômetros daqui. É uma cidade bem pequena. E eles estavam confeccionando o carrinho, usando pedaços de madeira, pregos e martelo, confeccionando o seu brinquedo. A parte difícil, que era cortar as rodas, que dependia da serra elétrica, o pai estava fazendo. Entregou as rodas e eles continuaram a brincadeira. E eu fiquei observando aqui, falei, interessante, já não é mais assim. E eles colocavam um cordão e um cabo de vassoura. E em pé eles empurravam o carrinho e giravam o cabo de vassoura. À medida que eles giravam o cabo de vassoura, a roda direcionava para a direita, para a esquerda ou em sentido retilíneo.
Eu achei ali interessante, mas eu quero contar uma história de uma criança também. Jesus disse assim: eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuamente diante de mim. E diz que essa criança, com todo cuidado, com todo carinho, escolheu um material, bem conhecida, bem antiga a história, e começou agora a confeccionar um barquinho. E ele trabalhou esmeradamente, colocou toda a sua atenção, toda a sua sabedoria, todo o seu conhecimento, toda a ferramenta que lhe era disponível para confeccionar este barquinho. E nos diz a história que ele confeccionou um lindo barquinho. E chegou o dia em que ele deveria experimentar o seu barquinho, né? Para ver se o seu barquinho flutuava sobre as ondas, sobre o remanso de um rio próximo à sua casa. E ele colocou o seu barquinho debaixo do braço, talvez com certeza disse para sua mãe: mãe, e vou experimentar o meu barquinho. E no fundo, no seu terreno, passava um pequeno rio caudalosamente. E o menino foi até a margem do rio, colocou o seu barquinho e começava a acompanhar o barquinho. Pegava, voltava e acompanhava o seu barquinho. Mas em determinado momento, o vento soprou forte e o barquinho velozmente desceu sobre o remanso do rio. Ele tentou acompanhar o barquinho e agora o barquinho deu numa ribanceira de um rio, e ele não pôde mais pegar o barquinho. O vento soprou e soprou muito forte. Ele olhou o seu barquinho a desaparecer nas águas do riacho. E o riacho deságua em um maior, e o maior vai desaguando, e perdeu-se o barquinho. E nos diz a história que o garoto voltou triste para casa. O barquinho que ele havia feito com tanto carinho, apenas da primeira experiência ele havia perdido. Bem, provavelmente o menino, ele teve o desejo de ter de volta o seu barquinho. Não que ele não tinha habilidades para construir um novo barquinho, mas aquele era o seu barquinho, era a sua primeira experiência, o seu primeiro evento mecânico, né, o seu primeiro brinquedo. E nos diz a história que essa criança foi passear em uma cidade, lá com seus pais, e lá ele foi à feira. Todo mundo gosta de ir à feira, né? E o shopping, lá era a feira, não tinha shopping, né, nas pequenas cidades. Quando a criança chegou e começou a passear, ele viu na barraca um barquinho. Era justamente o seu barquinho. E ele agora chegou ao comerciante, perguntou quanto custava o barquinho. Ele disse: o barquinho custa X. A criança olhou, mas o dinheiro não dava para comprar o barquinho. E ele voltou triste para casa, mas com um propósito: vou juntar o dinheiro e vou comprar o meu barquinho. Juntou o dinheiro e foi novamente à feira. Cheguei lá, quando chegou na feira, o barquinho ainda estava lá pela sua felicidade. Ele comprou novamente o seu barquinho e apertava contra o peito. E diz: ó barquinho, você é meu por 2 vezes. Você é meu porque eu te fiz. E você é meu porque eu te comprei. Muitos anos atrás, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem. E fez, nos construiu. Mas nós nos perdemos, a humanidade se perdeu no soprar, no vendaval da vida. Nos diz a palavra de Deus: eis que Deus criou o homem reto, mas eles buscaram muitas invenções, e nessas muitas invenções, eles se perderam nos vendavais da vida. E por muitas vezes, Deus estava-nos a procurar, enviando mensagem através dos seus profetas, através dos seus sacerdotes, através dos seus ministros, mas a humanidade ainda estava perdida. Um barquinho na feira era a minha vida e era a sua vida. Até que Jesus se ofereceu como vítima
como sacrifício para nos comprar. E nós somos dele por 2 vezes a princípio, e seremos dele por três vezes. A princípio, nós somos dele por 2 vezes, porque ele te fez, porque ele me fez, porque ele nos criou. E agora, nós somos dele, porque ele nos comprou. Ele já nos comprou pelo seu sangue, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Se nós abrirmos o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João, cada um narra o sacrifício de Jesus, cada um com seus pormenores. Só que ele deseja nos comprar por três vezes. E é isso que eu quero deixar para os irmãos, pela redenção. Irmãos, em um cemitério de uma cidade de Buffalo, nos Estados Unidos, eleva-se sobre um túmulo uma magnífica cruz de mármore. Em frente deste túmulo está sentado em um banco um velhinho de cabelos brancos, com as mãos postas sobre os joelhos, tem os olhos fitos na cruz. Quando lhes perguntam o porquê da sua atitude, aponta para uma cruz e sobre um túmulo escrito em letras de ouro, ao timoneiro John, e conta uma triste história. Ele conta uma triste história que um vapor se dirigia de Detroit a Buffalo, em um grande lago. No meio da viagem, faltando algumas milhas para alcançar a cidade de Detroit, começa um incêndio na casa de máquinas. E o fogo começa agora a se alastrar. O povo tenta apagar as chamas, porque a água não era dificuldade, né? Mas era inútil, porque na carga havia grande quantidade de alcatrão e resina. Todas as pessoas subiram para a proa, para a ponta, tentando se refugiar, tentando se esconder, se proteger contra as chamas. Mas John estava ao leme. Poucas milhas, 1 milha, na realidade, ainda faltava. E o capitão perguntava: John, está ao leme? E ele diz: sim, senhor capitão, ainda estou ao leme. Quantos falta para aproar? Tantos, senhor. Ainda está ao leme? E ouvia-se uma voz fraquinha: sim, senhor comandante. Até que ele conseguiu levar o barco, o veleiro, o vapor, até as margens, onde tinha a rampa. Todos desembarcaram, mas John não sobreviveu. Foi erigida esta cruz de mármore, em uma inscrição escrita de ouro, ao timoneiro John. Mas na cruz de Jesus, na cruz de Cristo, não estava escrita com tinta de ouro, não estava escrita com ouro, nem gravada com ouro, mas ele levava sobre a fronte uma coroa de espinho, uma cruz pesada, lavrada toscamente por instrumentos da época, e ele carregou aquela cruz. Aquele velhinho contava a triste história e dizia: nunca devemos esquecer, porque ele morreu por nós. Mas eu quero chamar a nossa atenção, não para John, tem uma história bonita, não para os tripulantes do vapor, mas para cada tripulante de uma embarcação, de uma humanidade perdida, de uma humanidade longe de Jesus, que voltemos nossos olhos para o Gólgota, Calvário ou lugar da caveira. Foram erigidas 3 cruzes, uma cruz à direita e uma cruz à esquerda. O apóstolo Pedro, no livro de 1ª carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 18 a 19, ele diz: não foi com coisas corruptíveis, com prata e com ouro, que nós fomos comprados, ou que fomos resgatados da nossa vil maneira de viver, mas pelo sangue de um cordeiro,
sem mácula e sem defeito, o sangue e o sacrifício do Senhor Jesus. Irmãos, a natureza, eu quero fazer uso da pena inspirada. A natureza, ela reconheceu, a Bíblia diz que a natureza reconheceu. Na página 444 da pena inspirada, nos diz assim: naquela densa treva ocultava-se a presença de Deus. Com assombro presenciaram os anjos a desesperada agonia do Salvador. As hostes do céu velaram o rosto do terrível espetáculo. A inanimada natureza exprimiu sua simpatia para com o seu insultado e moribundo autor. O sol recusou-se a brilhar na espantosa cena. Seus raios plenos e brilhantes iluminavam a terra ao meio-dia, quando de súbito pareceu apagar-se. A natureza recuou. A natureza não quis vislumbrar aquela cena. Tornou-se grande trevas naquela terceira até a hora nona daquele dia. Apenas se ouvia o ribombar dos trovões e o clarão dos relâmpagos e dos raios, que quando brilhava, divisava apenas um homem moribundo a morrer em uma cruz. Mas eu quero dizer que isso foi maravilhoso. Eu quero dizer que isso foi necessário. Eu quero dizer que disso dependia a sua, a minha, a nossa, a salvação da humanidade. Nós sempre usamos a palavra e dizemos, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, fala que Cristo morreu por nós, do qual eu sou pelos pecadores, diz Paulo, dos quais eu sou o principal. Não é Paulo que é o principal. Eu preciso aplicar esta palavra em minha vida. Se Cristo veio morrer para o mundo, eu sou sem valor. Eu tenho que aplicar isso na minha vida, que Ele viria ao mundo, ainda que eu fosse o único. Irmãos, Jesus não veio morrer pela humanidade, Jesus veio morrer por você. Aplica na sua vida, na minha vida. Jesus viria morrer por um único pecador, e o seu sacrifício seria completo e de todo suficiente. Irmão, nós precisamos, não é saber a história. As crianças contaram a história, fizeram uma dramaturgia muito bonita. Você conhece a história, você pega o capítulo de Mateus, Marcos, Lucas, João, você conhece a história. E o seu reconhecimento, e o meu reconhecimento, veja bem, a natureza reconheceu que o seu autor estava a morrer. E você reconhece que o seu Salvador estava a morrer, ou apenas um herói que queria ser cravado em uma cruz? Apenas um herói que foi cravado numa cruz. Mel Gibson, um grande ator, um grande diretor de cinema, fez um filme, A Paixão de Cristo. Fala hebraico, fala aramaico, mas reconhece o maravilhoso sacrifício, a importância do sacrifício de Jesus na vida dele. Você que faz uma dramaturgia no teatro, você que faz uma peça bonita encenando o sacrifício de Jesus, reconhece o sacrifício de Jesus, a importância do sacrifício de Jesus na sua vida. Eu que prego a você, você que me ouve neste momento, aqui na igreja ou através da internet, compreende a profundidade desse sacrifício, dessa morte do Filho de Deus? É isso que nós precisamos
entender em nossa vida. Irmãos, você precisa doar. Nós precisamos dar, porque o sacrifício foi muito grande. Dá teu melhor para o Mestre, dá tua força e valor, porque Ele deu tudo. Conta-se uma história, hoje eu gostaria de falar bastante para as crianças. Diz que um jovem chefe índio de uma tribo, no Alto Canadá, que tinha esposa e filhos, mas a alimentação estava escassa. E ele resolveu sair mais distante da sua tribo, das suas tendas, para que pudesse suprir a necessidade da sua família. Andou, a caça não aparecia. Andou mais distante, a caça não aparecia. E ele olhava agora para as montanhas verdejantes, pelo sol, a lua e as estrelas à noite a brilhar, e ele pensou consigo: estas coisas não estão aqui por acaso. Alguém deve ter feito estas coisas. E ele pensou: sei, foi o grande Espírito. Irmãos, nos diz a história muito linda que ele tinha apenas um cobertor velho, uma sacolinha onde colocava a sua munição, e tinha uma velha espingarda. Estava preparado para a caça do momento. E ele disse assim: olha, não tem comida, a minha família está em dificuldade. Pegou o velho cobertor, tinha um toco de uma árvore cortado, já velho, gasto pelo tempo, foi lá em cima daquele que havia escolhido como altar de sacrifício, e colocou ali o seu cobertor e voltou, prostrou-se de joelho e fez uma oração: ó grande Espírito, abençoa o pobre índio, aceita esse cobertor como oferta e manda a caça, para que a família de índio não morrer de fome. Esperou um momentinho, olhou, os arbustos não balançaram, estavam tudo silêncio. Grande Espírito não aceitou. Ele pensou consigo: falta alguma coisa. Levou pela segunda vez agora a sua sacolinha com munição e fez a mesma oração: ó grande Espírito, aceita essa munição, abençoa o pobre índio, manda a caça para a família não morrer de fome. Esperou por um momento, voltou para o seu lugar sem nenhuma resposta. Por último, ele tinha apenas agora o instrumento de caça, a sua espingarda. Agora foi com toda humildade novamente, colocou-se a espingarda encostada no toco, voltou e fez a terceira oração: ó grande Espírito, aceita essa oferta, aceita a minha espingarda e abençoa o pobre índio. Mas a resposta não veio. E agora ele ficou preocupado: o que dar ao grande Espírito? Ele teve uma ideia. Ele foi, correu-se ao toco, onde tinha escolhido como altar de sacrifício, e ofereceu a si mesmo: ó grande Espírito, aceita o pobre índio. Irmãos, nos diz a história, o vento soprou, as aves começaram a mexer, os arbustos a balançar, e um veado apareceu em sua frente. Ele estava próximo à espingarda, efetuou o disparo e conseguiu o alimento. Irmãos, eu quero dizer do sacrifício que Jesus fez, do reconhecimento e do sacrifício que eu e que você deve fazer. Às vezes você já deu bastante coisa, já deu seu carro, já deu sua casa, em troca do sacrifício que Jesus fez por você. Mas Ele quer mais. O sacrifício dele foi grande, foi imenso. Ele pede unicamente que você o aceita como seu único e suficiente Salvador, para que você o entregue a Ele, sem nenhuma reserva. Irmãos, a pena inspirada nos diz, a palavra de Deus nos diz, Lucas, na crucifixão de Cristo,
Jesus não aguentava carregar o peso da cruz, porque a cruz não era para ele. A cruz que Jesus levou era para Barrabás, na íntegra da palavra, era para Barrabás. Mas quando ele tomou sobre a cruz, sobre si, era a sua cruz, era a minha cruz, era a cruz da humanidade. Nos diz a história que Jesus caiu 3 vezes e vergou sobre o peso da cruz. Durante a sua jornada da ceia ao Getsêmani, a sala de julgamento, Jesus não tomou nenhuma alimentação. Fisicamente, Jesus estava fraco e abatido. Espiritualmente, ele levava o pecado da humanidade que haveria de nascer. O pecado do mundo inteiro estava sobre ele. É por isso que ele levou o fardo sozinho. Os anjos viraram. Deus não podia olhar para Jesus. O sol escondeu a sua face. Jesus vergou-se com o peso da cruz, porque não mais suportava. Chicoteado, forçado a levantar, tentou colocar-se de pé, mas a humanidade não resistiu. E por 3 vezes Jesus caiu. Ninguém se dispunha a levar aquele fardo. A turba que gritou, crucifica-o, nem queria ver a cena. Vamos ajudá-lo, pelo menos nós vamos cumprir a nossa sentença. Mas ninguém quis levar aquela cruz. Os discípulos que estavam do seu lado, a maioria fugiram, com medo de ter a mesma sorte. Talvez olhava de fininho, de longe, e vinha alguém do campo, chamado Simão Cirineu. Tinha até filhos que serviam e andavam com Jesus. Quando eles viram Simão Cirineu, tomaram e o obrigaram a carregar a cruz. Não nos diz a palavra de Deus, nem a pena inspirada, que Cirineu gostaria de levar aquela cruz. Ele simplesmente foi forçado a levar a cruz. Mas o que aconteceu na vida de Simão Cirineu depois que ele carregou aquela cruz? Por essa ocasião, um estranho, Simão Cirineu, chegando ao campo, encontra-se com o cortejo. Ouve as zombarias e a linguagem baixa da turba. Ouve as palavras desdenhosamente repetidas: abri caminho para o rei dos judeus. Detém-se espantado com a cena. E ao exprimir ele compaixão, agarram-no e lhe põem nos ombros a cruz. Quando ele parou, sentiu compaixão daquela cena do Senhor Jesus, eles os obrigam a carregar aquela cruz. Simão ouvira falar de Jesus. Seus filhos criam no Salvador, mas ele próprio não era discípulo. O conduzia a cruz ao Calvário, foi-lhe uma bênção. E posteriormente mostrou-se sempre grato por essa providência. Isso levou a tomar sobre si a cruz de Cristo por sua própria escolha, suportando-lhe sempre animosamente o peso. Irmãos, levar a cruz para Simão naquele momento foi obrigado. Ele tinha que carregar a cruz, mas depois, na sua vida, carregar aquela cruz foi uma bênção. Ele tinha prazer em carregar a cruz de Cristo durante a sua vida, em participar do sacrifício do maior homem da história. Junto ao Gólgota, no cimo do monte, foram erigidas 3 cruzes. A cruz da direita, a cruz da esquerda e a grande cruz do meio. Irmãos, na cruz de um lado não fala, eu vou dizer a direita, a esquerda, porque à direita estão os salvos. Na cruz da esquerda estava um homem que também foi crucificado, um ladrão. E esse blasfemava de Jesus, praguejava. Na cruz da direita
estava outro ladrão. Há uma diferença. Na cruz da esquerda estava apenas um instrumento de tortura. A Bíblia diz que cada um foi colocado sobre o seu instrumento de tortura. Na cruz da esquerda era simplesmente um instrumento de tortura. Na cruz da direita estava a cruz do reconhecimento e a cruz que mostrava o pecado. Qual cruz você quer levar? Sabe qual é a cruz da esquerda? É a cruz instrumento de tortura. É essa a minha cruz? É a cruz da sua vida? Sabe qual é na sua vida e na minha vida a cruz instrumento de tortura? É quando aquilo que nós aprendemos, a doutrina que nós aprendemos da palavra de Deus, torna-se um fardo em nossa vida, irmão. Quando a doutrina da igreja, seja indumentária, seja alimentação, ou seja qualquer outra coisa que você foi ensinado, e você não aceita, ela é para você um peso, você está tomando a cruz da esquerda, simplesmente um instrumento de tortura. Você vai remoendo, até você deixa ela cair e toma a posição de servir o mundo com as suas loucas concupiscências. Mas a cruz da direita, ela tem uma importância, ela te indica apenas, ela é um indicador de pecado. É apenas a cruz da direita, é um indicador de pecado e um reconhecimento que você precisa de um Salvador. Assim foi a cruz da direita para o ladrão. Ele estava ali a agonizar, mas no seu último momento, nos seus últimos suspiros, ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o sacrifício também nos seus últimos momentos. A vítima agonizando na cruz vira para ele docilmente, amavelmente e diz: na verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Mas essa cruz não pode ser a sua apenas, porque esta cruz, ela mostra que você é pecador. Essa cruz mostra que você precisa ter reconhecimento, mas nós precisamos olhar para a cruz do meio, porque a cruz do meio, onde foi crucificado o Senhor da glória, é a cruz, é o sacrifício, é a cruz da sua, é a cruz da minha, é a cruz da salvação de toda a humanidade. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe, para que possamos contemplar o Gólgota, o lugar da caveira, possamos estar sempre contemplando a cruz do meio, que ela não é instrumento de tortura, não é apenas reconhecimento, indicador de pecado, mas é a cruz da minha salvação, porque ali sacrificou-se, morreu o Cordeiro Pascual, o Senhor da glória. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe para isso. Amém. Eu quero dar oportunidade ao irmão Tiago Cabral para louvar o Senhor.